Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre estes estão o que aconteceu antes da criação do mundo. Isso aconteceu em João. A oração mais significativa já feita. Feita pela maior pessoa que já existiu, é uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nele, podemos sentir o próprio batimento cardíaco de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Estamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés, mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade. Ele compartilhou com Deus Pai antes que o mundo existisse. João capítulo 17 versículo 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, ele ergueu os olhos para o céu em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifique seu Filho para que seu Filho possa glorificá-lo. Assim como você deu a ele poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora glorifique-o para que ele possa dar a vida eterna a todos aqueles que você lhe deu para ser dele permanentemente e para sempre. Agora, esta é a vida eterna para que eles possam te conhecer, o único verdadeiro Deus supremo e soberano e da mesma maneira conhecer Jesus como o Cristo. Quem você disse? Eu te glorifiquei aqui na terra completando o trabalho que você me deu para fazer. Agora, Pai, glorifique-me junto com você mesmo. Com a glória e majestade que tive com você. Antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra era Deus e Deus teve majestade com seu Filho. Gênesis contém numerosos começos incluindo a criação do homem e de outras criaturas, mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência do nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo das Escrituras. A Bíblia ensina que Deus não foi criado. E eterno em seu ser, e isso quer dizer que ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis capítulo 1 singular ele é substituído pelo plural Elohim, o que significa três ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase da Bíblia, Gênesis, usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Alguém poderia argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é três em um. A oração genuína muitas vezes revela o ser mais íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvido neste Evangelho. Glória, glorifique, enviado. Acredite, mundo, amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Antes que a hora da glorificação de Jesus ainda não tivesse chegado. Agora chegou a hora. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu apelo não foi egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação para a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responde à oração do Filho. Glorifique seu Filho. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai durante toda a sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo, durante seus anos tranquilos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai através de sua fé, obediência e trabalho ao longo dos anos do seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, toda instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos. Cada pergunta respondida, cada toque amoroso, todos eles glorificaram a Deus Pai.
Lemos então: terminei o trabalho. Jesus, com divina confiança e segurança, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse mais com a mesma glória que o próprio Pai tem. A oração de Jesus não foi de forma alguma uma expressão de independência, mas de total e contínua dependência de Deus Pai. Numerosas pessoas imploram por elogios e atenção. No entanto, o seu apelo à glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifique-me junto com você, e a diferença é normalmente entre dependência e independência. Lemos também: ou com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada quando Deus Filho e Deus Pai compartilharam a glória. Jesus não poderia orar honestamente ou sensatamente se ele não fosse o próprio Senhor, igual a Deus Pai. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, Yahvé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. O comentarista bíblico observou: ele tinha uma petição principal, que o Pai o receberia de volta para a glória que ele havia renunciado para cumprir sua tarefa. Esta petição por um retorno para sua glória imaculada implica inequivocamente sua preexistência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu registro. John teve o cuidado de registrar as muitas maneiras Jesus referiu-se à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começou com a traição. A frase "e agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então ressuscitaria dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai, quando glorificar o Filho, eles promoveriam a glória um do outro. Destacando a grandeza de Deus é de fato o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não reza apenas por si mesmo, ele reza por nós. Em João capítulo 17 versículo 24, Jesus diz: Pai, desejo que também eles, que tu me deste, pode estar comigo onde eu estiver, para ver a minha glória que você me deu, porque você me amou antes da fundação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós para que pudéssemos ser um com Ele, e quem nos deu um padrão tão lindo para seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em sua glória novamente. No livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João deveria documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso, e isso não se compara a nenhum homem típico. Apocalipse capítulo 1 versículo 12 a 13. Então me virei e vi a voz que falava comigo, e depois de me virar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candeeiros eu vi alguém como o Filho do Homem, vestido com um manto que chega aos pés e com uma faixa dourada enrolada no peito. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. John descreveu a voz alta que ouviu, tão distinto e marcante quanto o som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse capítulo 1 versículo 18, sabemos que esta foi uma voz alta de Jesus. O primeiro e o último é o título, e isso pertence ao Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e o Ômega tem a mesma ideia do primeiro e do último. Esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Só podemos imaginar o que se passou pela mente de John enquanto ele se virava. O som da voz que ele ouviu provavelmente não combinou perfeitamente com a maneira como ele se lembrava da voz de Jesus soando. João descreveu-o como uma trombeta. Apocalipse capítulo 1 versículo 10.
No entanto, ele estava ciente de que era Jesus por causa da descrição que a voz faz de si mesma como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus durante todo o seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo cara a cara depois de todos esses anos. O manto e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse é o capítulo 15, versículo 6, também dourado, onde está a imagem sacerdotal. Para anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornaram familiares ao povo judeu no período macabeu. João então continua: sua cabeça e seu cabelo eram brancos como lã branca, brilhando brancos como a neve, e seus olhos que tudo veem brilhavam como uma chama de fogo perfurando meu ser. Seus pés eram como bronze polido, branco e quente refinado em uma fornalha, e a sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse capítulo 1 versículo 14 e 15. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10 versículo 6. Seu corpo também era como berilo, com brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de um raio. Seus olhos eram como tochas flamejantes. Seus braços e pés como o brilho do bronze polido, e o som de suas palavras era como o barulho de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar. Esta descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 versículo 7. Suas pernas estavam retas e as solas dos pés eram como cascos de bezerro. E eles cintilavam e brilhavam como bronze brilhante. As características angelicais que aparecem na visão de João sobre Jesus não o rebaixe ao mesmo nível dos anjos. Em vez disso, eles provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas eles também podem representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus. Em Ezequiel capítulo 1 versículo 27. Ainda outros recursos sugerem que enquanto João retrata a glória de Jesus como nada menos que a de um anjo, certamente é mais do que um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Texto grego às vezes retratado divindades brilhando como o sol ou o relâmpago. Os textos judaicos fizeram o mesmo com os anjos e outros mais também para o próprio Deus. João então continua em Apocalipse capítulo 1 versículo 16. Na mão direita ele segurava as 7 estrelas. E da sua boca veio uma espada afiada de julgamento de 2 gumes. E seu rosto, refletindo sua majestade e a glória Shequina, era como o sol brilhando com todo o seu poder ao meio-dia. Apocalipse capítulo 1 versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, divindade absoluta. O Filho de Deus. Embora João fosse um apóstolo que conhecera Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado depois de ver esta visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o preparou adequadamente para o momento em que Jesus lhe apareceu em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu que o poder divino e majestade que Jesus desistiu enquanto vivia na terra. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Mas esvaziou-se sem renunciar ou diminuindo sua divindade, mas apenas desistindo temporariamente da expressão externa da igualdade divina e da sua legítima dignidade. Ao assumir a forma de um servo, e sendo feito à semelhança dos homens, ele se tornou completamente humano, mas estava sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem.
Neste momento, John sabia que milagre era que Jesus pudesse proteger sua glória e autoridade enquanto ele caminhava por esta terra. Apocalipse 1h18. E aquele que sempre vive. Vivendo dentro e além de todo o tempo e espaço, eu morri. Mas veja, estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves do controle absoluto. E vitória sobre a morte do Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que vive e estava morto e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte era eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves ao Hades e à morte. Alguns acreditam que o diabo tem autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Eles estão obviamente enganados. Porque só Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Na sua forma original, a revelação era conhecida em grego antigo como Apocalipsis, Apocalipse. A palavra significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. No sentido de que pertence a Ele. É Ele quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? A grande culpa de muitos professores é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma pessoa de um passado obscuro, um personagem histórico que viveu há muitos anos. E fizemos atos admiráveis pelos quais somos salvos, mas quem estava longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Lemos o que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar esta informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu para mostrar aos seus servos. Deus revelou esta informação para que possa ser compartilhado com outras pessoas e não mantido em segredo. Isto é um apocalipse, uma revelação, não apócrifos, algo oculto. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Faz previsões sobre coisas que acontecerá no futuro, ou pelo menos no futuro relativo ao período em que foi escrito. Embora nem todas as profecias possam ser consideradas preditivas, é abundantemente evidente que este texto profético o é. Alguns diriam que não deveríamos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo. Mas se Deus estivesse preocupado o suficiente para falar sobre isso, deveríamos estar preocupados o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda é futuro não deveria ser examinado até depois de acontecer.